Meus irmãos, mais uma vez, bom dia a todos, que Deus nos abençoe, que a espiritualidade maior esteja presente com todos nós, na liderança aí do nosso Mestre Jesus, e que possamos nesta manhã, neste encontro de aprendizagem divina, absorver o máximo que nós pudermos, internalizarmos de fato os ensinamentos que aqui vamos ter e transformar em prática, para que assim se dê na ação propriamente dita todas as possibilidades de melhoria do nosso ser na condição de espíritos eternos e na condição a qual nos encontramos hoje como espíritos encarnados. Elevemos o nosso pensamento a Deus em nome de Jesus. Que Ele nos abençoe, que nos fortifique, que nos dê o equilíbrio necessário e a perseverança para continuarmos no trabalho do nosso irmão maior, Jesus. Que Deus nos abençoe. Oração seja. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Deve-se-á por termo as provas do próximo? Deve alguém, item 27, deve alguém, por termo as provas do seu próximo, quando possa ou deva, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que se sigam seu curso? Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estais nesta terra de expiação para concluirdes as vossas provas, que de tudo vos sucede, é consequência das vossas existências anteriores. São juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensa alguns que, estando-se na terra para espiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até o ponto julgar que não só nada deve fazer para se atenuar, mas que, ao contrário, deve contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, com esse curso, sabeis até onde tem elas de ir, e se vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe. Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrirá. Não diga, pois, quando vides atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus. Então, meus irmãos, aqui está para as nossas reflexões mais um belo trecho do Evangelho de Jesus, onde precisamos entender que nem sempre, quando nós estamos ali vivenciando uma provação, ou assistindo e acompanhando a um dos nossos irmãos, e envolvido ali pela providência divina, quando a gente pode atenuar aquela falta, a gente não trabalhar para que aquilo venha se consolidar, né, em detrimento daquele nosso irmão. É sempre o saber que a sabedoria divina dá a todos nós a condição de nos ajudarmos mutuamente. Fica aqui apenas para as nossas reflexões, e eu vou passar a palavra ao nosso irmão Alberto, que hoje vai estar dando a sua contribuição, né, compartilhando conosco um pouco do conhecimento adquirido dentro do Evangelho de Jesus e de todas as obras que vêm assim subsidiar e acrescentar nesta obra tão maravilhosa de Allan Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, com as lições do Cristo.
Muita paz para todos nós. Bom dia, meus irmãos. Muita paz para todos. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, nesse domingo, nessa manhã bonita, junto aqui à natureza, junto com o grupo, aprendendo um pouco mais do que a doutrina tem a nos oferecer. E o tema de hoje, ele é um pouco instigante, né? A verdade. O que será a verdade? Será que a minha verdade corresponde com a verdade de vocês? Ou cada um tem a sua? Ou se existe uma verdade realmente onde o ser humano busca e não encontrou ainda? Para a gente refletir sobre aquelas palavras que Jesus falou. Buscai a verdade e a verdade vos libertará. Então a perspectiva que o Espiritismo oferece a todos aqueles que adentram na casa espírita, não só em busca da cura do corpo físico, porque isso não é tão importante, embora seja, porque Jesus sempre nos ensinou que o mais importante é a cura do espírito, da alma. Não adianta a gente ter um vinho novo, no odre velho. Então é preciso que essas informações que o Espiritismo nos traz, a gente deixa com um coração renovado, com a alma renovada. Então, se a gente não busca melhorar por si mesmo, como buscar essa verdade que Jesus propõe? Que verdade seria essa que Jesus tanto quer que a gente busque para a gente se libertar dos grilhões que nós mesmos criamos para nós durante todo esse tempo, toda essa existência nossa reencarnatória? Então, ao meu ver, a verdade, numa visão mais profunda do despertar da consciência, seria a gente entender as leis de Deus. É como se a razão, tanto trabalhada na doutrina espírita, para a gente entender esses processos da própria vida, o que somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, tem que estar integrada em algo muito maior do que as próprias concepções humanas. Então, deve existir algo muito maior do que o próprio homem. Então, eu vejo que as leis de Deus seria, na visão do Cristo, a gente tentar entendê-la, buscá-la. E a doutrina espírita faz isso com muita propriedade, quando Kardec, nos seus 11 anos de estudo assíduo, deixou para nós um código, revelado pelos Espíritos, para a gente entender o que são as leis de Deus. E isso está bem lá, elaborado no Livro dos Espíritos, onde ele trabalha as leis divinas, as leis naturais, onde fala sobre a lei do trabalho, a lei de sociedade, a lei de destruição. E lá tem mais 7 leis que fazem com que a gente entenda e busque dentro desse processo encontrar a verdade. E hoje eu vou trazer aqui um tema onde a gente possa, na realidade, fazer mais uma reflexão, um estudo, para a gente entender que verdades são essas, E hoje eu quero a colaboração de vocês para escolher aqui 2 introduções. Você preferia que a gente falasse sobre o tesouro ou a iluminação espiritual? Quem quiser o primeiro, levante o dedo. E o segundo? Pronto. Então, a participação de vocês para entender na introdução do trabalho de hoje o que é imunização espiritual. Vamos passar aqui o tesouro que vocês não fizeram ainda hoje, mas a gente pode elaborar outro dia.
Então a introdução desse trabalho vai falar sobre a imunização espiritual. Nós devemos ser estações terminais de toda fofoca. Nós devemos ser estações terminais de toda fofoca, porque a fofoca é hoje um instrumento interessante, até engraçado, mas a fofoca também mata, não é? Chico Xavier, o que ele está falando aqui da fofoca, né? É da gente se preocupar muito com a vida do outro e esquecer a nossa. É quando a gente procura ver mais no outro os defeitos, as falhas, a questão do julgamento. Então a gente propaga muito o mal com o mau uso da nossa língua, né? Desse instrumento que deve ser utilizado para propagar o bem, propagar a verdade. Então a gente ainda vive muito em olhar o outro, em ver os defeitos do outro como se aquilo fosse uma verdade, né? E a psicologia nos fala que muito quando a gente dá atenção aos defeitos dos outros, é porque ainda ele está em nós. Então isso é uma grande verdade, né? Muitos procuram proteção espiritual para suas vidas, entretanto, inviabilizam qualquer tentativa de amparo divino, pois se tornaram veículos propagadores da maledicência. Chico Xavier aconselha a nós tomarmos estações terminais da fofoca, isto é, não a espalharmos, e o que geralmente não acontece. A miúde, nos tornamos estações multiplicadoras da maledicência, ignorando que o mal que difundimos deixa vestígios, primeiramente, em nosso próprio caminho. Pensemos na fofoca como uma onda de energias baixas e doentias, afetando inicialmente a estação transmissora e depois alcançando o agente receptor, caso ele se encontre no mesmo padrão de ondas desequilibradas. Então a gente percebe aqui como um agente transmissor de magnetismo, quando a gente, pelas nossas ondas mentais, psíquicas e emocionais, emitimos no espaço ondas negativas que muitas vezes podem atingir o foco, a meta, o alvo que nós projetamos. E se esse alvo estiver desprotegido, desamparado, né, por uma questão de afinidade, eles sentem essas vibrações negativas. E nós somos instrumentos do mal. Então nós temos que estar muito atentos naquilo que pensamos e sentimos. Porque por trás de qualquer pensamento existe um sentimento. Existe uma energia que impulsiona, que dá força às nossas ideias. Então se nós sentimos ódio, rancor, raiva, é um sentimento que projeta dardos negativos para os nossos desafetos. Isso gera problemas seríssimos no campo astral, no campo espiritual, em que nós não vemos, que nós não percebemos. Isso é uma verdade? É, que nós desconhecemos ainda, porque a nossa visão é muito materialista ainda, e só consegue ver aquilo que os sentidos nos proporcionam. A partir do momento que a gente vai desenvolvendo certa sensibilidade e o campo aberto à espiritualidade, a gente permite que essa nossa visão vá ampliando e a gente sinta que realmente as energias, elas fazem parte da nossa vida. Ela que muitas vezes nos causa dissabores, sofrimento, dores e até doenças originadas pelo mau uso do pensamento.
Então, a maledicência, ela é uma atitude incoerente, imprudente, hoje em dia, para quem já tem conhecimento de causa. Porque as coisas não só acontecem no plano físico. Antes de elas acontecerem aqui no plano físico, elas são elaboradas no mundo espiritual, ou no mundo psíquico, seja o nome que a gente der, no campo emocional. Por que isso? Porque nós somos espíritos. Antes de a gente estar aqui nesse corpinho, a gente estava fora dele, em algum lugar. Então nós somos espíritos, né? Eternos. Somos imortais mesmo, porque fomos criados por Deus. E nós não temos ainda essa consciência de que somos um ser que projeta a todo instante pensamentos, vibrações, e isso causa, de certa forma, incômodo ou não, a depender em que faixa de sintonia nós estamos vibrando. E a maledicência não é uma coisa boa. Quem não quer lixo em sua vida não deve produzir. Livre-se do lixo mental. E a gente percebe o quanto hoje em dia, né, principalmente na internet, nas redes sociais, quantas coisas que são inúteis, que nós vamos ali arquivando no nosso psiquismo, que não tem utilidade nenhuma prática, é perda de tempo, e que não nos projeta a uma atitude de progresso espiritual, que nos traga algo de prático na construção da nossa própria vida, das nossas escolhas. Então, muitas vezes a gente está ali plugado na internet, mas jogando o tempo fora, né? Ouvindo uma mensagem, uma atrás da outra, que não traz conteúdo, que nos acrescente nada, só perda de tempo, tanto lixo. E o que é que a natureza faz com que a gente possa fazer para eliminar esses lixos, né, mentais? Que eles vão arquitetando o nosso campo mental, que é uma estrutura do perispírito, e que o espírito utiliza para criar e recriar, construir. Então, se a gente tem, durante o dia, o maior tempo utilizado para essas perdas de tempo, o que é que eu estou fazendo com o meu psiquismo? O que é que eu estou trazendo para mim, para reflexões mais profundas, que me levem para uma atitude de estudo, de qualificação, para que eu possa estar mais integrado de forma positiva na sociedade, e que eu venha trazer para ela respaldo, que eu venha trazer uma contribuição para o progresso, não só meu, mas de todos. Ora, o que é que nós estamos fazendo aqui? Deixamos de estar no conforto do nosso lar, para nos reunirmos em grupo, para ir em busca de algo que possa nos acrescentar de positivo, através do estudo, onde nos possa mostrar que somos espíritos, e que através de uma reflexão dessa, possa nos levar a alguma atitude positiva. Então, o lixo mental de hoje em dia, gente, a gente precisa muito refletir sobre isso. O que é que eu trago no dia a dia para a minha mente? O que é que eu estou alimentando ao meu psiquismo? Isso é muito importante para o nosso crescimento espiritual e o crescimento humano também. Chico diz que a fofoca mata a honra da pessoa atacada, abrindo brechas para que amanhã também sejamos caluniados e feridos. Vale a pena refletir no conselho do Cristo. Não façamos ao próximo o que não queremos para nós. Isso é a receita de felicidade e paz. Vou contar aqui uma historinha onde Jesus conta
uma mensagem psicografada por Chico Xavier. Essa é uma história interessante porque vai nos refletir a buscar o que é a verdade. Certa feita, disse o mestre, que só a verdade fará livre o homem. E talvez porque ele não pudesse apreender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro, no culto doméstico: Senhor, o que é a verdade? Jesus fixou no rosto enigmático a expressão e respondeu: a verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda não está longe de suportar-lhe. O homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Aqui a gente já está vendo, né, que a verdade é algo amplo, divino, onde o homem ainda no seu estágio não suportaria empreendê-la, compreendê-la. Por isso que nós falamos no início, as leis de Deus. Porque obedecer às leis da nossa sociedade, né, dá para a gente entender um pouco como se processa as coisas num país, numa sociedade. Existem regras, leis. No universo também existe. Deus estabeleceu para que haja vida, organização dos sistemas, de uma forma bem verdadeira, clara e lúcida, onde a gente não compreende ainda. Estamos longe ainda para entender essas leis. Mas há uma proporção que a gente vai evoluindo, crescendo, ampliando a nossa percepção, né, como espírito eterno e como homens evoluídos, né, dentro dessa dinâmica da perfeição, a gente vai ampliando os conhecimentos de Deus sobre Ele e sobre as leis. Então o homem agora ainda não está capacitado para entender essa luz, né, divina e total, que é o próprio universo. Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou: numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto, implorando o socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens. Não obstante, em sua cegueira, sentia-se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava-o. Dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, hábito, aproveitável. Por que motivo era conservado ali, naquele insulamento doloroso? Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes, entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. A sublime virtude exortou a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se, de algum modo, mas a breve tempo voltou a lamuriar. Queria fugir do montoro e, como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. A emissora afagou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe um pranto desesperado. Para isso, rogou-lhe calma, resignação, fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas decorridas algumas horas, retomou a lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento. Condoído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou
e alimentou, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se lhe fora abnegada mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse, gritando, revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. A gente observa aí, né? A fé, a esperança e a caridade. As três juntas formam um tripé de um princípio para a gente entender a verdade. São acalentos, é a forma compassiva e amorosa de Deus para nos proporcionar sair daquela caverna escura do ego, do egoísmo e do orgulho. Aí mandou a verdade. A verdade. Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de grande luz, o infortunado, então, viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas, da cabeça aos pés, e agora percebia espantado que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre tremeu cambaleante e, notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo, sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente, para aprender a limpar-se e a purificar-se. Fugiu, espavorido, em busca de outra furna, onde conseguisse esconder a própria miséria, que só então reconhecia. Aí eu pergunto, até quando a gente vai ficar fugindo da verdade? Quando ela se aclara e nos mostra quem realmente somos, né? E às vezes a gente se empolpa todo, se coloca lá no pedestal como todo-poderoso, como detentor de todas as virtudes ainda, e não somos. Aí quando vem a verdade, a gente não encara, nem os nossos familiares, com vergonha, nem os nossos amigos espirituais a gente tem coragem, se a gente não tiver a humildade de admitir ainda a nossa inferioridade. Então, quando Jesus fala que a humildade, né, é a porta para a gente adentrar a essas esferas onde o amor existe, então a gente tem que trabalhar muito ela, a humildade. Porque ele mesmo falou, aqueles que se exaltam serão rebaixados. Então, nas palavras sábias de Jesus, ele nos traz em doses de conta-gota. Não é isso, Antônio? Antônio falou que quando a gente, o Espiritismo, né, lança muita luz, ela pode ofuscar. Então, o método de Jesus era assim, método de conta-gota, para a gente, pouco a pouco, absorvendo essas verdades. E para que a gente possa também, fazendo em nós, essa transformação, paulatinamente. Olha, o perdão é importante, porque o perdão nos desvincula do mal. Eu preciso perdoar. Porque o primeiro beneficiado será eu, então eu preciso trabalhar. A maledicência, eu preciso, fechar a boca, ver que aquilo que eu estou falando existe em mim. O orgulho não deixa, a vaidade não deixa de perseguir isso. Então são verdades que nessa historinha conta que ela não está fora da gente, embora, né, a gente precisa entender como funciona o universo, como funcionam as leis de Deus, mas também ela está dentro da gente. A gente tem que se reconhecer realmente como nós somos, ter a sinceridade de se descobrir, ver as imperfeições e trabalhar em cima delas. Eu acho que quando Jesus falou isso, buscar a verdade, ela vos libertará, é a gente buscar ela dentro da gente também, nos conhecendo,
conhecendo os nossos defeitos e para contrapor, reconhecer as nossas virtudes também. Porque se a gente ficar só vendo os defeitos, vamos o quê? Nos paralisar, vamos nos culpar. E a proposta não é essa. É a gente ver as nossas qualidades, as nossas potencialidades e trabalhá-las também. Porque Jesus falou, né, que não era para cortar o joio, né? O joio tem que crescer com o trigo. Eu vejo o trigo como as nossas qualidades. Eu vejo o joio como os nossos defeitos ainda. E muitas vezes a gente quer arrancar o joio de vez, sem trabalhar o trigo. Então, gente, o trabalho evolutivo da gente é simultâneo. A gente tem que trabalhar em nós o que existe de ruim, mas aperfeiçoando o que tem de bom. Não vamos conseguir eliminar o mal em nós ainda assim de vez. É a proporção que vamos substituindo pela atitude no bem, trabalho no bem. O que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Trabalhando a nossa alma, trabalhando o nosso psiquismo, que há muito tempo está viciado no lixo mental, nas coisas que a gente não nos produz algo de bom, de positivo. Então esse trabalho aqui é para nos reeducar. A espiritualidade presente aqui está trabalhando de forma árdua para ver o nosso progresso espiritual. Porque são espíritos que eles amam, que já vêm acompanhando a gente há muito tempo e que eles querem ver a gente bem, felizes, como trabalhadores do Cristo. Mas a gente ainda não percebeu essa verdade. Mas é como o Antônio falou, gota a gota. Jesus e a espiritualidade e o próprio Deus na sua lei não impõe. Ele quer que a gente tome consciência por si próprio e faça a escolha por livre e espontânea vontade. Quem usa desses atributos, como o próprio Jesus fala que o céu nunca se tomará à força, é quando a gente, os seres humanos ainda prepotentes e dominadores, exigem do outro aquilo que ele não faz ainda. Exigem do outro a perfeição, o trabalho, até na casa espírita, mas ele não dá, como se diz assim, né? Uma martelada no prego. Então, o que nós podemos é colaborar na perspectiva de ver no outro as qualidades e estimular para o bem. Então, tudo isso, ele passa a ser uma verdade que nós buscamos com intensidade, porque postergar a nossa evolução na preguiça é uma covardia. É uma covardia que nos vai trazer consequências que eu diria dolorosas no futuro. Hoje mesmo eu tive um sonho, vou abrir aqui no coração, porque não era nem para falar, mas é um testemunho. Sonhei com um espírito que nessa encarnação foi meu tio. E eu vi ele caminhando para mim, numa expressão toda assim, renovada, né? Mais jovem. E eu com alegria imensa abracei ele, toquei, né? E ele aí naquele toque, naquele abraço, ele falou que estava com saudade dos familiares. E eu falei assim, o que você está fazendo aqui? Como a entender que ele estava querendo fugir daquele ambiente onde ele foi amparado, né? Parece que eu entendia o que estava acontecendo. Mas o que o senhor está fazendo aqui? Não, eu estou com saudade das coisas que eu fazia, saudade dos meus parentes, filhos, né? Ele era se via ainda como espírito na última encarnação. Para você ver as nossas limitações ainda. O nosso campo psíquico ainda é muito restrito às últimas reencarnações que a gente vive até lá. E já tem anos que ele desencarnou.
tinha na faixa de uns 15 anos, mais ou menos, ou mais. Para o plano espiritual, 15 anos não quer dizer nada, né? Mas para a gente aqui é muito tempo, 15 anos, né? Dá para a gente fazer muita coisa em 15 anos. Então o que eu percebi é que, e depois veio os amigos espirituais para resgatar ele. Não, você não pode ficar aqui ainda, não está preparado, né? Então ele foi levado de novo para o lugar onde ele está sendo ajudado. Mas o que eu percebi é que a gente ainda está muito preso à nossa última encarnação. A gente ainda se vê como aquele personagem. E a proposta é a gente, no plano espiritual, abrir essa percepção como espírito. E que lá nós temos uma família muito maior, muito ampla. Mas tudo isso é natural, é como o Antônio falou, gota a gota. O espírito ainda não está apto a ver-se como detentor de uma potencialidade, onde o campo e a visão espiritual é muito mais amplo. Então, quando Jesus nos diz que nós precisamos ampliar e amar a família universal, os desconhecidos, é essa visão. Quando nós abrimos o coração para essa família espiritual, humana, parece que a nossa visão, o nosso coração amplia, né, no plano espiritual. Você começa a ver aquilo que o simplismo, o limitador, não permite. Isso é uma questão evolutiva, uma questão do espírito, ele mesmo se esforçar para ampliar essa visão cósmica, que está ali presente dentro de uma verdade. É uma verdade. Então, cada espírito, ele vai, à proporção que vai evoluindo, ele vai ampliando o seu campo de percepção. O mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente, implorando a ajuda celestial, enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes, todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir, apressados, em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Às vezes a ilusão é aquilo que nós achamos o que é, perdidos diante das leis de Deus. Então, gente, se a gente acredita já que Deus existe, que Ele é o nosso Pai, que Ele nos criou, que não somos órfãos espirituais, que tivemos uma origem, então Ele tem leis, Ele tem regras. E as leis de Deus não são formuladas pela razão como os homens, né, criam a sua. Eu creio que a lei de Deus, isso é uma opinião, né, pessoal, ela é estimulada e criada pelo sentimento. Tanto é que Kardec, nas suas reflexões, ele fala que Jesus fez da brandura, da mansuetude, virtudes e uma lei. Ele fez do sentimento, de uma virtude, uma lei. Ora, como é que pode um sentimento se tornar uma lei? Né? Só na concepção divina. Porque na racionalidade humana não existe isso. Mas a proporção que a gente vai evoluindo, a lei humana, a gente vai ampliando esse sentimento. Né? Saindo da razão para a emoção, para o sentimento. Tanto é que hoje os animais são protegidos por lei, né? Naquele tempo os animais eram desprezados. Isso já é uma denotação de uma evolução na área do sentimento. Então você, Kardec, falar que a brandura, a mansuetude é uma lei, ora, então nós temos que ser brandos, pacíficos. Temos que obedecer a essa lei divina, que ora a doutrina espírita nos alarga e que Cristo, Jesus Cristo, veio nos trazer.
perdão é uma lei. Deve estar lá escrito em algum subitem dessa lei do amor, né? A lei de amor, justiça e caridade. Está lá no livro dos Espíritos, para a gente estudar e entender mais o que significa. Né? No sentido, para terminar, né? Necessidade da caridade segundo Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tivesse caridade, serei como um bronze que soa e um símbolo que retina, ainda que tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, permanecem essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. São Paulo, epístola, né, 1 aos Coríntios. Às vezes tem traduções que comparam caridade ao amor, né? Caridade e amor seria a mesma coisa. De tal modo que São Paulo compreendeu essa grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom da profecia que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, independente de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostrando-a não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Allan Kardec. Reflexões, né? De um teor de interpretação maravilhosa, de quem realmente sabia o que estava falando, né? Porque para falar de fé, de esperança, de amor, com propriedade, a gente tem que vivenciar primeiro. Às vezes a gente pode até falar palavras bonitas, né? Mas aquele realmente que vive o exemplo, né? Ele consegue passar essa mensagem com mais energia, com mais amorosidade e chega a atingir até os corações das pessoas. Então a caridade é como se fosse a verdade para todo cristão, porque sem ela não seríamos cristãos de verdade, né? E nem irmãos um do outro. Está aí, gente, a fonte, né? Dos livros que foram retirados: Jesus no Lar, do Espírito Médio Lúcio, Psicografia de Chico Xavier, o Evangelho segundo o Espiritismo e Minutos com Chico, de José Carlos de Luca. Eu espero que a minha simples colaboração, que não é de palestrante, mas é de estudante ainda, tenha servido para uma reflexão, um estudo, e que a gente busque a nossa verdade, que a gente busque a verdade divina, que essa sim vai nos libertar. Muita paz para todos. Nós, em nome do grupo de estudo,
agradecemos, como você mesmo assim colocou de forma bastante humilde, né? A sua humilde contribuição, porque ela é extremamente rica e continuará sendo, porque não é uma questão de ser ou querer ser um grande palestrante. O que seria ser um grande palestrante se não usar da simplicidade, da humildade de Jesus para chegar até os corações das pessoas que não entendem e não conseguem, pelo seu estado evolutivo atual, absorver a luz divina da verdade? Então, só através da simplicidade, das palavras dentro de um vocabulário em que todos nós possamos entender, e isso foi feito através de você. Então, todos nós nos sentimos imensamente ricos de adquirir, através da sua fala, um pouco mais de enriquecimento do nosso espírito. Como foi interessante ver o exemplo que não precisamos ir buscar nas palavras sábias dos grandes oradores, mas de Jesus, através do irmão Alberto, com o auxílio da espiritualidade maior, nas diversas obras aqui expostas, onde foi os meios, as fontes em que fostes buscar um pouco mais desse conhecimento para agraciar a todos nós, tocar a nossa alma através do nosso coração, nos trazendo em uma quantidade de fechos de luz sobre a verdade que pode ser absorvida por nós, dando-nos de fato a clareza, o entendimento em busca dessa verdade, sem nos ofuscarmos. Porque houve a simplicidade e a humildade. E sendo assim, meus irmãos, que Deus nos abençoe. E eu vou pedir a você mesmo para que faça a prece para encerrarmos o trabalho. Gente, modéstias à parte, como o objetivo nosso não é trabalhar para a matéria, e sim para o Espírito eterno, é evidente que a alegria e a felicidade maior que envolve a todos nós, em especial a mim, nesse momento, ela não está pelo número dos representantes que estão presentes dos encarnados, mas pelo número dos desencarnados que estão aqui juntos com a gente, vivendo essa necessidade de beber nessa fonte de bondade fecunda e infinita, através dos ensinamentos de Jesus. No momento de estudo, como queira colocar, de uma palestra, ou de tão somente de troca de ideias, né? Nós estamos felizes que cumprimos com a nossa obrigação. E volto a dizer a vocês, e não sou eu, na verdade, que estou dizendo, nesse momento eu estou apenas sendo, apesar das minhas imperfeições, das minhas limitações, um instrumento da bondade de Deus para dizer a vocês: não deixem de se preocupar com as necessidades daqueles que possa estar sob o alcance da sua vista, principalmente da visão do Espírito, das necessidades do aprendizado da palavra que conforte nos ensinamentos do Cristo. Mas se despreocupem com todos aqueles a quem você possa, num determinado momento, levar a palavra e que ele não esteja receptivo, porque ainda não é o momento. As flores não dão todas, nem os frutos todos, numa única fase da existência da planta. Mas, através dos ciclos, cada um ao seu momento vai florir, enquanto que outra já vai estar produzindo fruto. Enquanto que outros ainda estarão rompendo a semente para se tornar uma planta. Assim haverá, no futuro próximo, onde os trabalhos já estão sendo implantados, os resultados desta casa.
Portanto, se preocupem em se fazer presente sempre que for possível. E quando não puder estar presente fisicamente, não deixe de estar espiritualmente, que ele também aí estará nos ajudando, porque nós não estamos sós, nós somos uma equipe. E os trabalhadores desta casa já estão sendo escolhidos. Não adianta a gente querer precipitar absolutamente nada. É preciso manter a fé, a confiança em Deus Pai Todo-Poderoso e em todas aquelas entidades, parentes, amigos, entidades mais elevadas, né? Os nossos irmãos mais elevados e os pequeninos que aqui vêm sedento do aprendizado divino como nós, aprender um pouco mais. Então, que Deus mais uma vez nos conforte, nos ampare, nos fortifique e vamos estar em paz. Passa a pressa. Vamos fechar os olhos, né? Agradecer ao nosso Mestre Jesus e à espiritualidade por nos ter permitido essa manhã de estudo e reflexão na companhia dos amigos, na companhia dos amigos espirituais que derramam sobre nós o estímulo para o bem. Obrigado, Jesus. Obrigado, Mestre, amigo. Que tua paz, Mestre, que o teu amor possa ser a nossa inspiração, que possamos vencer o orgulho, o egoísmo, que possamos dar ao ego a disciplina, dar a ele a disciplina para o bem. Que possamos, Senhor, refletir sobre essas mensagens, colocá-las em prática. E que tenhamos, Senhor, uma manhã de bênçãos, de paz e de trabalho. O teu amor nos inspire sempre. Assim seja. Assim seja.